No último dia 20 de outubro de 2021, o STF mudou uma regra de 2017 que dificultava para o trabalhador entrar com ação trabalhista contra qualquer empresa. Quer saber mais sobre essa nova regra e se você se enquadra nela? Caso um dia precise entrar com uma ação trabalhista para ter seus direitos garantidos, então fique comigo até o final desse vídeo. Prazer, meu nome é Emerson, sou advogado e se gostar do meu conteúdo e entender que ele é útil para você, então inscreva-se no canal e já aproveita para deixar aquele like. A legislação trabalhista sempre teve como principal objetivo proteger o trabalhador contra as ilegalidades e o desrespeito às leis trabalhistas que muitas empresas insistem em não cumprir. O trabalhador, perante a qualquer empregador, é considerado pelo direito brasileiro como a parte hipossuficiente, ou seja, a parte mais fraca na relação contratual. Isso porque, a maioria das vezes, o empregador detém todo o poder negocial, pois é quem oferece a vaga de emprego, então é ele quem define as regras da contratação, tais como salário, jornada, benefícios, entre outros. Então, aquela afirmação de que o trabalhador tem igualdade de condições para negociar livremente seu contrato de trabalho com o empregador não passa de mais um movimento sistemático que visa cada vez mais precarizar a mão de obra no Brasil. Em 90% dos casos, a empresa, ao oferecer a vaga de trabalho, já tem definido o seu contrato de trabalho padrão. Eu costumo dizer que o contrato de trabalho se equipara a um contrato de adesão, normalmente utilizado, por exemplo, pelas operadoras de telefonia e serviços de assinaturas em geral. O contrato é apresentado e você aceita ou não aceita. Assim, é falsa a afirmação de que o trabalhador tem condições de negociar seu contrato com o empregador, pois é uma possibilidade para poucos. Normalmente, quem consegue minimamente algum tipo de negociação são ocupantes de cargos de gerência e diretoria. O restante só tem a opção de aceitar ou não as condições impostas pelo empregador, e todos nós sabemos que, diante da necessidade de sustento, muitos trabalhadores se submetem a condições ruins de trabalho, mesmo a contragosto, pois se simplesmente não aceitarem as condições do contrato, perdem a vaga ao novo emprego. Por tudo isso, a legislação trabalhista existe para equilibrar esta desigualdade na relação contratual entre empregado e empregador, e dentre as suas normas, uma regra é uma das mais importantes: a que todo e qualquer trabalhador, independente de sua raça, cor, condição financeira, condição social, origem, dentre outros fatores de desigualdade, terá acesso à justiça do trabalho. Com o objetivo de facilitar o acesso do trabalhador à justiça do trabalho, dentre as demais normas de proteção, temos a chamada justiça gratuita e a não aplicação dos honorários de sucumbência. Calma que vou explicar cada um deles agora. A justiça gratuita garante ao trabalhador acessar a justiça do trabalho sem a necessidade de pagamento de custas processuais. Antes bastava ao empregado fazer uma simples declaração ao juiz que este concedia o benefício da justiça gratuita. Neste caso, o trabalhador ficava isento de pagar a chamada custas do processo. A partir de 2017, através da chamada reforma trabalhista do então presidente Michel Temer, a justiça gratuita sofreu alterações nas suas regras. A nova lei estabeleceu que, para que o trabalhador tenha direito ao benefício da justiça gratuita, ele tem que ter um salário de, no máximo, 40% do teto da Previdência. Ou seja, considerando o teto da Previdência no momento que estou gravando esse vídeo, está em R$ 6.433,57. Logo, 40% deste valor dá R$ 2.573,43. Portanto, se o trabalhador ganhar até R$ 2.573,43, tem direito à justiça gratuita. Caso o trabalhador ganhe acima deste valor, ele precisará provar que não tem condições de arcar com as custas do processo. Outra regra que não existia até 2017 diz respeito aos honorários sucumbenciais. Honorários sucumbenciais é a obrigação de ter que pagar o advogado da parte vencedora do processo, ou seja, quem perde o processo tem que pagar, além da obrigação principal,
precisa pagar os honorários do advogado da parte vencedora. É assim que funciona, por exemplo, na esfera civil. Com a reforma trabalhista de 2017, esta regra foi inserida também na esfera trabalhista. Portanto, o trabalhador que perdesse a ação tinha que pagar os honorários advocatícios para o advogado da empresa. Em 2017, essa regra foi alvo de inúmeras críticas, visto que mesmo que o trabalhador fosse beneficiário da justiça gratuita, ainda assim teria que pagar os honorários de sucumbência, caso perdesse a ação. Isso acabou criando um temor muito grande aos trabalhadores de se entrar com alguma ação contra a empresa, pois agora havia o risco de, além de não conseguir êxito em sua ação, de também ter que pagar os honorários de advogado, os honorários do advogado da empresa que a processou. Com isso, obviamente, o número de ações trabalhistas caíram, mas não porque se tenha igualado as condições de direitos de empregado e empregador, como de forma enganosa alguns veículos de comunicação publicaram na época, mas sim porque essa regra simplesmente retirou o direito do trabalhador em acessar a justiça, pois por ser a parte mais fraca na relação contratual e, consequentemente, desprovida de condições financeiras de arcar com esse tipo de custo, muitos ficaram com medo de pleitear seus direitos na justiça. Eu, como advogado, não só assessoro pessoas, mas também empresas, e entendo que a CLT pode sim passar por modificações que modernizem as regras criadas desde a época de Getúlio Vargas. Mas flexibilizar não significa retirar direitos. Muitos afirmam que a CLT impede a contratação formal de trabalhadores. Essa é outra afirmação que tem como único objetivo retirar direitos trabalhistas e precarizar ainda mais a mão de obra no Brasil. Entendo que o problema não está na CLT, mas sim no desenvolvimento econômico do país. O que acaba com a informalidade é a geração de empregos e a diminuição da carga tributária sobre as empresas, mas não a eliminação de direitos trabalhistas. Depois de mais de 25 anos assessorando empresas, aprendi que existe uma grande diferença entre ser empresário e ser empreendedor. Muitos no Brasil são empresários, mas não são empreendedores. Empresário é aquele que abre um CNPJ e pensa que todo o problema está na CLT, tentando justificar o porquê que seu negócio não dá certo. Já o empreendedor pensa de forma estratégica, e esses são os que mais contratam empregados no regime CLT, pois, como são estratégicos, possuem uma visão avançada do negócio que possuem, e assim desenvolvem o seu negócio gerando empregos sem achar que a CLT é o problema. Em breve vou lançar um canal destinado àqueles que querem ser e pensar como um empreendedor, dando dicas e sugestões de como podem administrar melhor o seu negócio, contribuindo para que ele cresça e se destaque no mercado. Retornando ao nosso tema principal, em 20 de 10 de 2021, recente, o STF finalmente julgou algo favorável aos trabalhadores e declarou inconstitucional trecho da lei que obrigava o trabalhador a pagar os honorários sucumbenciais, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, restabelecendo em parte a regra existente antes da reforma trabalhista. Digo em parte, pois os honorários de sucumbência ainda persistem no processo trabalhista, para aqueles trabalhadores não beneficiários da justiça gratuita, ou seja, aqueles que recebem acima de R$ 2.573,43 e que não conseguiram provar as condições de gratuidade. Portanto, a partir de agora, se tiver seus direitos trabalhistas desrespeitados e precisar entrar com uma ação na Justiça do Trabalho para reivindicá-los, se ganhar abaixo de R$ 2.573,43, já estará incluso como beneficiário da justiça gratuita e não corre o risco de ter que pagar o chamado honorário de sucumbência caso perca a ação. Agora, se o seu salário for maior que os 2.573 ou 40% do teto da Previdência, visto que no momento que estiver assistindo esse vídeo, o valor do teto já pode ter mudado, para ter direito à gratuidade e não correr o risco da sucumbência, precisará provar para o juiz de que não tem condições de arcar com as custas do processo sem que comprometa a sua subsistência e a de sua família. Em breve,
Vou publicar um vídeo falando de como pode alegar esse pedido de gratuidade, mas já fica uma dica valiosa para você. Cuidado com o que você posta na rede social. Hoje muita coisa é investigada nas redes sociais, inclusive se a pessoa possui ou não a real condição de se arcar com um processo na justiça. Você gostou do nosso conteúdo? Coloca aí nos comentários e não deixe de se inscrever no canal. Assim você me motiva a continuar postando vídeos sobre vários assuntos de seu interesse. Boa saúde e até o próximo vídeo.